Muito bem, um abraço especial para todos que estão ligados aqui na TV A Semana. Estamos começando mais uma edição do programa Semana Esportes, ao vivo para você, na manhã desta terça-feira. E o programa de hoje repleto de atrações, com o noticiário voltado aí para a seleção brasileira, que estará em campo logo mais, né, o Brasil enfrentando a Venezuela, tentando se recuperar da estreia ruim aí na rodada, né, das eliminatórias da Copa do Mundo. E teremos também vários outros jogos, Argentina em campo, tem Paraguai também. Enfim, vamos falar de muita coisa voltada aí para as eliminatórias da Copa do Mundo. Mas, como você sabe, temos também destaque especial para Cruzeiro e para Atlético aqui no nosso programa, já que o Campeonato Brasileiro, que andou parado aí por muitos dias, né, está de volta. A gente traz tudo para você também aqui no Semana Esportes, além do jogo de ontem, da vitória, da boa vitória da seleção olímpica e, enfim, de outros assuntos que estão repercutindo no cenário esportivo a partir de agora para você aqui na TV A Semana, nesta terça-feira, que tem gosto de segunda, né? Afinal, pós-feriado, né? E a gente retornando também às atividades aqui na TV A Semana. Desde já agradeço ao Carlos Carraro, né? Que me substituiu aí durante o período que eu fiquei ausente. Estamos de volta para mais uma jornada aqui no Semana Esportes, com o Jorge Mendes Magalhães e o André Chalab, né? Já estão aqui a postos, devidamente posicionados para que possamos começar mais um programa Semana Esporte. Começando com você, André, que está aí sorridente, feliz da vida. Um abraço, estamos juntos mais uma vez e vamos que vamos para mais uma edição do Semana Esportes nesta terça-feira. Bom dia, Léo. Que bom dia. Né, o retorno seu depois daquelas férias, né? Onde ficou aí só de perna para cima, né, Jorge? Descansando aí. Merecido. De forma merecida, né? Voltando aí o Semana Esporte, o Jorginho e o pessoal de casa principalmente. E quero aqui deixar um abraço, mais que um abraço, a esse casal super gente boa, que eu gosto muito, que é a dona Miriam Mangeli e o Sr. Jesus, que fui presenteado no dia de domingo pela camisa 100% Cruzeiro. Obrigado, dona Miriam. Um beijo no seu coração. Jorge Mendes Magalhães, nosso amigo Jorginho, já está aqui também a postos. Né, estamos começando, né, mais um Semana Esportes e o Campeonato Brasileiro vai voltar amanhã. Os assuntos que dominam aí o noticiário esportivo são seleção brasileira e os outros jogos que estão movimentando as eliminatórias para a Copa do Mundo. Esperamos um Brasil melhor, né? Porque o Brasil, vou te contar uma coisa, hein? Tá mal, não é isso, Jorginho? Bom dia. Um abração, Léo, né? Um abraço, André, abraço a todos de casa, né? Como já foi falado, né? Uma terça-feira com cara de segunda, né? Mas uma terça ensolarada em Caratinga. E hoje temos jogos da seleção brasileira e eu já estava morrendo de saudades, né? Do Campeonato Brasileiro, que volta, né? Nesse meado de semana e assim dá sequência, né? Essa grande competição do futebol brasileiro, nós vamos repercutir tudo que está acontecendo aqui no Semana Esportes. Bom, nós vamos falar muito aí do Brasileirão, mas amanhã, né? Porque hoje, como eu já antecipei aqui, seleção brasileira e eliminatórias para a Copa do Mundo dominam o noticiário, né? E lembrando também que você pode e deve participar com a gente através das redes sociais, facebook.com/Léo Baião, facebook.com/Léo Baião. Mande o seu recado, que eu vou trazê-lo aqui ao vivo pela TV A Semana. Temos também outros recursos, como, por exemplo, o WhatsApp, né, 99829757. 99829757, você manda aí o seu recado que eu vou trazer também aqui no nosso programa e no twitter.com/Léo Baião. E lembrando ainda que a TV A Semana está sendo novamente transmitida através da internet. Então, no www.tvasemana.com.br você pode estar em qualquer parte do Brasil e do mundo, que você pode assistir, deve assistir, claro, a nossa programação em especial aqui ao Semana Esportes através da internet. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar então de imediato falando da seleção brasileira, porque houve uma declaração polêmica do lateral Daniel Alves, aliás, mais uma, né? O Daniel se especializa em causar polêmica e toda vez que o Daniel abre a boca para falar alguma coisa, ele polemiza, né? E desta vez ele está misturando as coisas aí, está dizendo o seguinte, que a seleção não pode pagar o pato pela crise no Brasil. O lateral direito Daniel Alves admitiu que a seleção não vem bem, o que se agravou logicamente depois da derrota para o Chile, por 2-0 na noite de quinta-feira, na estreia das eliminatórias para a Copa de 2018 na Rússia, mas o jogador do Barcelona pede que os torcedores não misturem as coisas. E segundo ele, o momento da equipe é realmente um momento turbulento, mas há também turbulência na política do nosso país. Abre aspas para o que foi dito pelo Daniel Alves, né? Estamos apresentando a seleção, né? E a gente sabe, segundo ele, né, claro, que não estamos com essa credibilidade, mas a gente está insistindo para ter essa estabilidade e retomar a confiança. Se é
que a gente pode pedir. Eu queria falar que a seleção não pague o pato no Brasil, da revolta dos brasileiros com outras coisas. Amamos estar aqui. E para encerrar, ele disse ainda, abre aspas novamente, a gente sabe que há uma desconfiança com a seleção, com os jogadores que aqui estão, mais do que ninguém, mais do que qualquer outro brasileiro, a gente quer que isso tenha uma fluidez enorme, que tenha um sentido legal, porque no final também somos muito orgulhosos de ser brasileiro. A fala, assim, bem sem nexo, na minha modesta opinião, e, na minha modesta opinião, ainda quem está confundindo as coisas não é o povo brasileiro, não, e sim o próprio Daniel Alves, porque quando a gente cobra o futebol de mais qualidade da seleção, a gente espera que haja uma melhora, e a gente não está fazendo nenhuma associação aí desse futebol ruim com o momento de crise vivido pela seleção, pelo país, pelo Brasil. A crise existe na seleção, são duas crises distintas, né? O nosso futebol e a seleção em particular tem uma crise e o país tem outra crise. Então nós estamos querendo que o futebol brasileiro seja no mínimo respeitado novamente, coisa que não acontece há muito tempo. Viu, Daniel? Bom, passar a bola para o Jorginho aqui e para o André, começar com você, Jorginho. Como é que você vê essa declaração aí? A meu ver, mais uma declaração infeliz do lateral Daniel Alves. Diga lá. Concordo, Léo, plenamente com você, né? Ele foi vítima de uma grande infelicidade querer misturar uma coisa com a outra. Até porque, dentro da CBF, tem uma crise também que é a mesma que tem no Brasil, que é uma crise moral, né? Então, isso acaba refletindo. Agora, torcedor nenhum vai a campo gritar lá, fora ninguém, não. Torcedor, quem grita fora aí, quem está gritando fora Dilma aí, fora mais não sei quem, Cunha, sei lá, esses caras aí, é lá na Avenida Paulista, é lá em Brasília, é nas avenidas aí. Agora, dentro de campo, o pessoal está querendo gol, está querendo vibrar com a seleção brasileira. Então, o Daniel Alves foi mal nessa aí, sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a seleção brasileira está precisando de recuperar o seu prestígio juntamente com o torcedor brasileiro. A gente espera que isso aconteça e que começa nesse jogo de hoje, né, contra a Venezuela, porque a intenção da comissão técnica da seleção brasileira, eu estou acompanhando atentamente, é justamente recuperar essa imagem ruim que está não só da seleção brasileira, mas também do futebol brasileiro. Bom, daqui a pouco nós vamos falar exclusivamente desse jogo de hoje, né? E da expectativa de vocês em relação a essa partida. Mas antes, porém, gostaria de ouvir você, André Salame, sobre mais essa polêmica do Daniel Alves. Daniel Alves, que quando abre a boca, meu Deus, né? Teve jogo do Brasil aí uns meses atrás, que a gente viu uma partida, o comportamento da seleção de uma forma. O Daniel foi dar entrevista no fim da partida e falou coisas que realmente tinham nada a ver com o jogo, né? E a gente percebeu que parecia que o Daniel estava em outro mundo. E agora, confundindo a crise política com crise de futebol. Ô, Daniel, faz o seguinte, vai jogar bola, coisa que ele não faz tem muito tempo. Diga lá, André. Léo, realmente é um comentário infeliz, né? Querendo justificar o péssimo momento do comandante e dos comandados da seleção brasileira e em troca de crise política no Brasil, financeira, política, né, crise política. Então, é uma felicidade grande dele. E aí, como diz o outro, quem escuta quem quer, né? E quem aceita muito mais quem quer. Então, realmente, eu particularmente, eu nem vi essa entrevista do Daniel, eu acho irritante chegar à imprensa a nível nacional e até mesmo mundial falar uma bobeira dessa aí. Então, prefiro, como diz o outro, deixar para lá e relevar isso aí. Bom, agora vamos falar especificamente desse confronto contra a Venezuela. A gente tem algumas imagens do jogo de estreia do Brasil contra o Chile, que não foi uma boa estreia, como todos sabem, né? E hoje, vamos ser coerentes também, né? Vamos falar com a razão. O Chile vai vencer o Brasil, porque tem uma seleção melhor do que o Brasil. Mais bem treinada e mais bem organizada do que o Brasil. E o Jorge Sampaoli, treinador chileno, é muito melhor que o Dunga. Então, não é surpresa nenhuma que o campeão da América vença o Brasil, como aconteceu na estreia. Mas isso é pai da virada, né? Quando a gente vai ver os lances aí, nós já vamos projetar esse confronto de hoje do Brasil contra a Venezuela. E nada como jogar contra a Venezuela depois de uma derrota, principalmente em casa. Porque aí, André Salame, é o seguinte, né? Em tese, a Venezuela é uma seleção fraca, em tese, né? Porque melhorou muito e evoluiu muito em relação aí aos últimos anos. Mas, de qualquer maneira, melhor pegar a Venezuela em casa do que o Uruguai e a Argentina fora, por exemplo. Mas se o Chile já está apertando, imagina as outras seleções de mais poderio. Mas, enfim,
É jogo para vencer, né? Mesmo sem Neymar, mesmo vindo de derrota, mesmo com as dificuldades. Olha, André? É verdade, é a sorte do Brasil, né? Pegar a Venezuela hoje. Porque se pegar o adversário, conforme você mesmo disse, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais técnico, teria extrema dificuldade. Eu acho que isso aí, esse jogo contra a Venezuela, veio numa boa hora, né? De forma que o Brasil hoje, né, deve vencer, mas vencer de forma apertada, porque a Venezuela não vai vir para o Brasil e, como dizer, abrir as pernas. Ela vai jogar no contra-ataque, muito bem fechado no meio de campo ali, que é típico dela mesmo. Agora, Léo, é que o Brasil consiga realmente vencer, né, e amenizar essa crise lá que está acontecendo na CBF, Seleção Brasileira, e depois um compromisso dificílimo, né, fora de casa contra a Argentina. Então, vai vencer hoje, e quando a Argentina volta tudo normal de novo, e vai ser realmente complicado para o Brasil. Bom, o Brasil está à procura de um protagonista, né? Porque sem o Neymar, a seleção fica meio órfã, né? Fica sem aquele jogador de destaque. E observando o jogo de estreia, esse aí que a gente está vendo os gols do Chile na derrota brasileira, né? Eu fico imaginando, não sei se vocês concordam, o Jorginho agora vai falar, mas o Oscar, gente, eu já perdi a paciência com o Oscar. Jorginho, o Oscar, quem falou que o Oscar é jogador de seleção, gente? Ô, Léo, tem outros, André, mas só para destacar aqui especificamente o Oscar, eu já perdi a paciência com esse cidadão, porque para mim, jogando dessa forma, ele não é jogador brasileiro nem aqui, não é jogador para a seleção brasileira nem aqui nem na China, viu? É só completar meu comentário aqui, eu prefiro dizer Dunga vezes Venezuela. Pronto, Jorge, pode ir. Jorginho, suas impressões do confronto de hoje e, enfim, o que você me diz aí dessa tão criticada e frágil seleção? Olha, como você disse, né, teoricamente, né, e o André também disse, a Venezuela é um dos adversários mais fracos, né, dessa competição, um adversário que a gente sabe que ele não vai mesmo almejar, né, essa Copa do Mundo, não tem como, mas nós analisar, nos últimos 7, 8 anos para cá, a Venezuela melhorou muito seu futebol, vem jogando, né, com todas as seleções da América do Sul, né, com uma certa facilidade, vencendo alguns jogos importantes, empatando outros. Então o Brasil não terá moleza para esse jogo, não. Mas já fico satisfeito porque o Dunga hoje já começa, né? Eu acredito que ele já começa a mexer na seleção. Hoje ele entra com o Lucas Lima no lugar de Oscar, né? E ele entra com o Felipe Luiz no lugar do Marcelo. Então, essas duas mexidas me agradam muito. E como você disse, sobre o Oscar, eu penso que o Oscar já teve todas as oportunidades na seleção. E realmente não vem praticando o futebol que a seleção brasileira precisa. Não vou nem dizer que merece, que precisa. Jogador para jogar na seleção brasileira, ele tem que ser muito mais do que ele é nos clubes. E o Oscar não está conseguindo ser bem, nem no clube dele, muito menos na seleção brasileira. Ainda mais jogando, né? Para marcar. Ele é um jogador que tem que jogar armando as jogadas, ele está marcando e ele não tem essa característica. Quanto mais que o cara vem de contusão, fora de ritmo, no Chelsea ele joga um pouquinho mais avançado, pelo outro lado, não ao lado que ele vem jogando na seleção, e fazendo a função que o Dunga quer que ele faça. Então, aí, o jogador já não está em boa fase. E aí o Dunga põe ele no lugar, entendeu? Eu estou com a esperança, André, de que o Lucas Lima possa entrar bem nesse jogo de hoje, porque é o que nós estamos precisando na seleção brasileira. Nós estamos precisando de um jogador que faça essa bola chegar para os atacantes. Se a gente analisar direitinho o jogo do Brasil contra o Chile, o Douglas Costa, que também jogou errado, o Dunga armou ele muito atrás. Muito aberto. E o Hulk não receberam uma bola sequer em condições de finalizar. Porque não tem, o nosso meio de campo é pobre, nosso meio de campo é fraco. Tanto, Léo, o nosso meio de campo defensivo, que é o Elias, quanto o canhotinho lá, o William. Não, o Elias e o canhotinho lá. Fernandinho, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo e o Elias já são fracos como volantes e defensores. Já são fracos para a seleção. O Elias se destaca muito mais ofensivamente. Aí você pega o Williams e o Oscar, mais fraco ainda, porque não arma nada, não consegue armar uma jogada. Então, esses 4 jogadores aí, no meu entendimento, é o que está fazendo a diferença negativa na nossa seleção. Nós precisamos de encontrar esses 4 jogadores com mais qualidade. Espero que nesse primeiro momento o Lucas Lima já comece a dar um ganho aí no setor ofensivo, né, da seleção brasileira. Só concluindo o seguinte, o Elias jogou como titular diante o Chile, na posição completamente errada que joga no Corinthians, em outra função mais de marcação. O Dunga
tem hoje o Renato Augusto no banco, que é um bom jogador também, e sabe armar no meio de campo ali, e ainda fica deixando jogadores como Luiz Gustavo, né, Fernandinho, companhia limitada no meio de campo. Quando o Duque manter esse erro e continuar com essa persistência, eu estou aqui contra ele. Bom, vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós vamos continuar falando das eliminatórias para a Copa do Mundo, dos outros jogos que vão movimentar a noite de terça-feira. Tem a Argentina em campo, né? Temos aí também o Uruguai, tem, enfim, as principais seleções aí do futebol sul-americano estarão em campo logo mais pelas eliminatórias, nós vamos destacar. E, então, uma rápida pausa no programa e voltamos já, lembrando mais uma vez que ainda hoje também tem o noticiário do Cruzeiro de Atlético para você, com as perspectivas dos dois times para reestreia, vamos dizer assim, né, para o reinício do Campeonato Brasileiro após a paralisação. Enfim, uma rápida pausa, já voltamos.